Então vamos dar início, fazendo a nossa prece de agradecimento por mais uma vez estarmos reunidos em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos vem através dessas mensagens, desses espíritos trabalhadores e abnegados, e que se dedicam em todas as suas existências a trabalharem pela divulgação do bem, do amor e da caridade. Em nome de nosso Senhor Jesus, damos por iniciado a nossa atividade e os nossos estudos da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Então, Que nós assim vamos, seja. capítulo 4, Companheiros de Jornada. Tu os encontras nos mais variados caminhos da existência corporal. São companheiros de evolução que se multiplicam em todo lugar, nem sempre, porém, amigos das tuas aspirações. Estão na mesma trilha que tu, o que não quer dizer que marcham de acordo contigo. Muitas vezes competirão por nonadas, disputando honrarias enganosas que deixam ressaibo de amargura. Alguns constituição dificuldades a vencer, erguendo-se como obstáculo à tua frente. Inúmeros sorrindo contigo, transformando-se facilmente em adversários rigorosos. Enganados nos propósitos que acalentam, não trepidam em convidar-te a duelos de qualquer tipo, desde que te possam suprimir ou afastar do teu caminho. No entanto, assim é a marcha. Cada mente vibra na faixa que lhe é própria. Cada sentimento irradia a força daquilo que há nela. Cada pessoa reflete aquilo a que aspira interiormente. Cada companheiro tem o seu próprio destino. Enquanto eles te podem utilizar a fim de te projetarem, demonstram-te amizade. Eu vou repetir aqui que eu errei. Enquanto eles te podem utilizar a fim de se projetarem, demonstram-te amizade. Na razão que lhes serves de apoio, apresentam-se simpáticos. Do que possuas e lhes brindes, sorrirão com afabilidade, fazendo festa ao seu lado. Não te agastes com ele. Assim agem, por esta é a estrutura moral de cada um deles. Quando possível, desculpa-os, ajuda-os, porque estão equivocados e não sabem ser amigos. Torna-te para com eles o que gostaria que fossem em relação a ti. Nem todos, porém, são assim. É possível que constituam um grupo menor, todavia, mais eficiente. Aqueles, os frívolos e bulhentos, e estes, os amigos, são discretos. Então, estão sempre no lugar onde precisas. Surgem nos momentos mais inesperados. Apresentam-se sem alarde e são eficientes. Os primeiros, os companheiros difíceis, são testes para as tuas resistências e convites para a tua evolução. Os segundos, que representam a bondade e o estímulo da vida, constituem a resposta do amor de Deus às tuas preces e às ações novas. São todos, entretanto, companheiros de jornada, a quem deves estimar. Mesmo Jesus não esteve indene à presença desses diferentes companheiros. Houve quem o acusasse,
o traísse, o abandonasse e negasse, constituindo-se-lhe instrumento para o testemunho. Até hoje, no entanto, não faltam aqueles que o amam, o seguem, dão-lhe a vida, a fim de que ele brilhe, iluminando todas as consciências humanas. A marcha da evolução é ascensional, montanha acima das dificuldades, exigindo esforço e comando correto da vontade. Essa é a mensagem de hoje. Abertos a comentários. Esse texto não é mera coincidência, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Todos nós temos esses companheiros de jornada, alguns fáceis de lidar, outros nem tanto. E aí, a Joana, além de detectar essa situação, ela sempre nos dá uma orientação, né, de como contornar a situação. Vocês conseguem identificar essa orientação no texto? É verdade, Godva, e também é um convite que muitas vezes a gente se esquece desses detalhes, né? Como você colocou aí, Joana coloca no texto, companheiros, né, de jornada, e a gente muitas vezes esquece que nós também somos companheiros de outras pessoas, né, de outros irmãos. A gente sempre coloca, quando diante das situações, das circunstâncias da vida, a gente coloca sempre essas pessoas como nossos companheiros e esquecemos que somos também companheiros, né, dessas pessoas. Você vai dizer, são todos, entretanto, companheiros de jornada, a quem devemos estimar, né? E antes ela vai dizer que a gente precisa fazer sempre a esses o que gostaria que esses nos fizessem. Então a gente sempre esquece que somos companheiros de outras pessoas. E aí aquele convite, né, que ela nos faz aqui, para que a gente possa buscar essa análise para ver como nós estamos nos comportando diante desses nossos irmãos nessa jornada, nessa caminhada. Se estamos sendo companheiros dessas pessoas, né? E eu vi muito isso também aqui nesse convite, né, que ela faz nesse texto. Nós também somos companheiros, então como estamos nos comportando, né, enquanto companheiros desses irmãos em caminhada, né? E é uma verdade, Paulo, porque a gente sempre tem o hábito de apontar o dedo para o outro, né? O outro é quem fez isso comigo, o outro age dessa forma. E eu vi uma vez, até então, eu não tinha me dado conta, né, desse comportamento. Estava iniciando ainda na doutrina. E daí, uma palestra que eu assisti na UEC, a pessoa disse, o tema da palestra era carrega a sua cruz, né? Carregar a cruz. Carrega a sua cruz e segue-me. E aí o palestrante falou que nós temos o hábito de nos queixar daqueles companheiros de jornada que tantos nos fazem penar, nos faz tristes, decepcionam, né? Essas lamúrias que a gente costuma fazer. E aí, o palestrante disse assim, a gente costuma dizer que fulano de tal, ou companheiro, ou filho, ou um colega de trabalho, um chefe, um vizinho,
A gente carrega uma cruz com o nome dessas pessoas. Né? Meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar, meu filho é uma cruz, meu chefe, não sei o que, aí fica se lamentando. Mas aí ele chamou a atenção. E quantos por aí não carregam uma cruz com o nosso nome? Né? A quem eu dou trabalho, a quem eu ofendo, a quem eu prejudico, a quem eu atrapalho a vida de uma forma ou de outra, não é? Então, desde esse dia que eu ouvi essa palestra, e já tem tempo, acho que foi 2015, que eu fico prestando atenção, e eu fui uma das que parei de me reclamar. Sempre que eu lembro que vou dizer, fulano é minha cruz, a cruz de madeira verde, porque isso que é que pesa mais, aí eu me lembro, e tem alguém aí carregando uma cruz também com meu nome, e aí eu já trato de ficar bem quietinha, e não tá mais naquela, né, em maldizer, me reclamar. É bem isso mesmo, a gente é companheiro de alguém. Estamos aqui todos na mesma tempestade. Não tem ninguém aqui numa situação melhor do que a outra, exceto aqueles que estão aqui em missão. E mesmo assim passam por perrengues. Então, no curso que eu fiz, eu apresentei esse capítulo, porque me chamou muita atenção sobre isso. Boa tarde a todos. Terminou, Godson? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu sempre usava essa palavra cruz. Depois que eu conheci a doutrina, eu sempre chamei minha luz. Eu disse, se a cruz pesa mais, é melhor dizer a luz, e eu sei que é minha luz, porque através daquela, vamos dizer, aquele companheiro difícil, filhos, cônjuges, irmãos, vamos dizer, os que são os mais próximos de nós, a gente vê como cruz pesa mais. Comecei a ver como luz. Aí, um certo dia, aí alguém tá aceita, mas fulano que é meu filho, né? Te dá muito trabalho, né? Eu disse, mas luz é assim, tem hora que vira um holofote, a gente fica cego. Aí minha filha foi e falou assim, pode ser uma luz apagada. Eu disse, mas aí se essa luz está apagada, então eu que devo acender. Hoje, você falando aí, eu tenho certeza que hoje eu sou um fardo muito pesado para meus filhos. Que assim, a minha vida inteira, as pessoas que eu nunca quis decepcionar eram meus filhos. No entanto, sei que decepciono eles todos os dias, porque eles querem que eu saia de casa. A minha filha mais velha, ela diz assim, mãe, o meu sonho era ver a senhora dar uma volta no quarteirão. Eu sempre penso nisso, de realizar esse sonho tão pequeno, que não é um sacrifício tão grande, né, para quem está de fora, mas para mim, eu ainda não consigo dar essa volta. E ela postou, mandou para mim um meme, acho que é um bode que tem. Aí ela diz bem assim, alguém aí mais está criando seus pais? Aí embaixo tem, ô coroas teimoso, porque eles falam muito da minha teimosia. O meu filho reclama muito, ele trabalha. Às vezes eu não estou em condições de fazer nada, mas eu me levanto para fazer o almoço dele, porque ele trabalha. Quando ele chegou, que a semana passada ele disse isso, eu não sabia. E ele disse assim, mãe, o maior desgosto que eu tenho é quando eu chego que eu vejo a senhora nessas condições de fazendo as coisas. E aquilo assim, o mais difícil que fosse, mas eu fazia com tanto prazer, que era para ele, para meu filho. E eu sempre disse o sentido da minha vida, sempre foram meus filhos. Sei que é errado, mas era. E aí eu fiquei pensando, dele não ver
por exemplo, o sacrifício que eu faço, mesmo, às vezes me arrastando, para fazer a comida para ele chegar meio-dia, e a comida dele feita, e dá tempo ele dar um cochilo, porque ele precisa de um cochilo, senão ele fica um estresse só. E de vez em quando eu me pego, eu oro muito a Deus, e peço muito a Deus para dar a eles muita resiliência e resignação a respeito de mim, por eu ser uma pessoa assim, difícil de conviver, porque, como eles dizem que eu dou muito trabalho. Aí o maior trabalho que eles dizem que eu dou é pela minha teimosia, de não poder fazer as coisas e fazer, sabe? Às vezes eu digo, meu filho, mas se não tem quem faz. Às vezes eu tenho uma melhorazinha, consigo varrer a casa, não varro a casa. Aí eu fico 2, 3 dias sem conseguir mais nem andar, às vezes vou para o banheiro porque ele me leva. Aí eles dizem, vale a pena? É porque quando você está bem, você quer fazer, você tem prazer em fazer, principalmente quem sempre foi dona de casa. Aí, assim, eles não compreendem. Isso para eles é um fardo. E eu sei que eu me transformei num fardo para meus filhos. Tanto que eu já disse a eles, quando eu completar 60 anos, eu quero ir para um abrigo, para eu diminuir o fardo deles. Eu quero ir para um abrigo. E aí ele diz, ela fala besteira, eu digo, mas não é besteira, isso é sério. Eu quero diminuir o fardo de vocês. Igual uma vez minha filha disse assim, mãe, às vezes eu penso que ser mãe para a senhora é um fardo. E eu perguntei por que ela, a senhora se preocupa demais. E realmente eu me preocupo muito, não sabe? Mas para mim não foi um fardo. Para mim, Ave Maria, nessa vida, se eu não tivesse de um filho, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo, eu seria. Porque ser mãe, para mim, foi uma das dádivas. O maior presente que Deus me deu foi meus filhos. Agradeço demais. Só que eu nunca pensei de eu me transformar num fardo para eles tão cedo, porque eu tenho só 49 anos. Mas acho que desde os 30 e pouco que eu virei esse fardo. E eu não sabia que eu era esse fardo tão pesado para eles. Com a minha filha mais velha e o meu filho que mora comigo, que são os que se importam, né? E isso me dói muito, você saber que é um fardo para alguém. Isso, assim, lhe pesa na consciência, lhe pesa muito. E você, às vezes, quer mudar para melhorar a situação, mas não consegue. Não é porque você quer, é porque você, às vezes, não consegue. Mas é doloroso você saber que é fardo de alguém. Era só isso. Porque, como estamos falando de fardo, eu fui falar do fardo que eu sou. Eu vejo assim, e realmente esse relato, né, de expedito é bem doloroso, mas eu acho que às vezes não é só é uma questão de entender. Talvez os filhos eles não tenham essa intenção, né, de dizer à pessoa que é um fardo, mas eu acredito que a gente tem que se renovar, fazer que nem não sei qual é o nome do pássaro, fênix, sei lá, acho que ela se renova das cinzas. Porque a gente tem que pensar assim, o corpo físico ele está doente, tá, mas o espírito não. O espírito ele não está com problema, o espírito ele não tem deficiência, o espírito ele é o ser pensante. É isso que eu penso hoje, né, quando tem um problema. Aí, eu acho que uma pessoa com 60 anos é jovem, é considerado hoje uma pessoa de 20. Não sei se vocês vão me entender, porque as pessoas com 60 anos né, estão na academia, porque existe hoje, a medicina hoje evoluiu tanto, que mesmo que você tenha um problema físico ali, raramente existe um problema, raramente tem um problema físico que a medicina diga, você não pode fazer uma atividade, você não pode reverter esse quadro, você não pode ganhar músculo para se levantar e subir uma escada.
Não pode. É só se for um problema realmente assim, não dá para você fazer isso. Mas ainda pode fazer um movimento sentado, deitado, de todo jeito. Então, assim, quando eu vendo essa história de expeditar aí, eu acho que, primeiro de tudo, tem que ter isso que a Joana de Anjos chama, né? Chama no livro dela de autonomia. Mesmo que meu filho chegue para mim assim, você é um fardo. Eu digo, mas eu não sou um fardo. De jeito nenhum, eu vou ver o que, é que eu posso fazer para ter. Ah, eu posso fazer atividade, eu não posso ir para o médico, eu boto meu nome para ele vir em casa, porque tem, né? A pessoa, o médico vai fazer visita e vou fazer, e vou reverter, e vou ir, porque 60 anos, quando a gente chegar a 60 anos, eu quero estar na academia. Então, assim, hoje em dia as pessoas, a expectativa é 90. E se a gente pensar que somos um fardo para as pessoas, a gente se torna um fardo para a gente mesmo, porque às vezes a gente nem aguenta a gente mesmo. Então, primeiro eu, depois se o outro achar que é um fardo, aí o problema é dele, seja filho, seja quem for. Mas vamos fazer que nesse passo renovar as forças, as energias. E nós não somos, porque por mais que a gente ache que é um fardo, não é nada, a vida, ela tem tantas coisas boas. Então, assim, diante do estudo, né, que a gente viu hoje, eu vejo assim que essas pessoas que nós temos, seja filho, seja quem for, eles não são um problema para nós, eles são um instrumento que Deus deu para testar nossa paciência, nossa tolerância. Então, hoje em dia, se a gente olhar assim, como diz a Joana de Anjos, você é um fardo, ou então essa pessoa me maltrata, essa pessoa é assim, essa pessoa é um instrumento. É claro, eu não vou estar levando pelo. A pessoa é casada, aí o marido vem e bate e maltrata. Não, aí ele que vá para lá. Então, a pessoa vai renovar e tentar se viver só. Mas e o problema com o filho, com família, isso aí todos nós temos. E com o irmão. E eu vejo hoje como instrumento. Deus colocou por quê? Primeiro a gente aceitou. Eu quero reencarnar com essas pessoas, para ou eu me melhorar ou melhorar eles. Segundo, eu estou aqui no planeta. Eu disse isso para a Alana hoje, acho que foi hoje de manhã ou foi ontem. Nós não estamos num planeta de delícias. Nós não estamos num paraíso. A gente está num planeta que é semelhante, como os espíritos dizem, uma penitenciária. E olha o que tem numa penitenciária. Um presídio. E olha o que tem no presídio. Só a gente, né? Louco, digamos assim. Então é o país é o mundo que a gente está. Então por que eu vou querer filhos perfeitos, marido perfeito, esposa perfeita, irmão perfeito, família perfeita? Não tem como. Então são esses desafios que são colocados na nossa encarnação atual para que a gente se melhore. Eu sei que é difícil, mas ao invés de nós nos lamentarmos, como diz God, a gente dizer, oh meu Deus, obrigado por esse teste. Por quê? Eu vou sair vitorioso desse teste, né? E vou enfrentar a vida. Hoje eu já penso assim, quando eu acordo, eu acho que eu já passei por tanto problema que quando eu acordo, eu disse, e o problema de hoje? Como é que vai ser? Aí eu acordo e digo, Deus, obrigado, eu estou encarnada, seja o que for que vier, me sustenta. Porque eu sei que Deus não vai tirar o problema. Ele não vai dizer, não, não vou deixar você passar necessidade, eu não vou deixar você, eu vou dar tudo de bom para você. Não, vem problema. Então, vamos ver o que é que vai vir até de noite, o problema que vinha é esse, pronto, que ele me dê força para me enfrentando. É isso que eu penso hoje em dia. Mas é muito doloroso, por exemplo, se os filhos disserem, você não vai fazer, pronto, pois então vamos reverter a situação, como é que eu posso melhorar, como é que eu vou fazer isso aqui? É uma forma de a gente pensar diferente. O problema a gente tem é muito difícil, mas se a gente sentar e dizer, aqui está meu problema, é tristeza, vamos lá, vamos ver como é que eu resolvo. Vamos ver, é depressão, é problema físico, tem um médico, é não sei o quê. E vamos vivendo a cada dia. Uma coisa que eu penso, sabe? Eu vou já deixar vocês falar. Quando eu estou com um problema, eu digo, o umbral é pior. Então, aqui é considerado um paraíso. O umbral ainda é pior do que isso. Então, eu vou ter que passar por aqui e passo. E os estudos ajudam a gente muito, viu? Muito mesmo. E haja estudo. E quanto mais estudo, melhor, porque a gente vai tentando se reforçar. Eu só para terminar, eu vendo o relato de Expedita, tem uma mãe, né? Eu acho que eu falei para vocês, daquele, dois irmãos. Um ainda está encarnado, mas está brigando, né? Deus quer e a mãe não deixa. Eu digo, mulher, liberta ele, mas ela não liberta, ela fica lá no pé. Ela quebrou o protocolo, está acompanhando na UTI, coisa que isso não existe. E lá, não deixa de jeito nenhum. E de não dou, ela não dá de jeito nenhum a Deus.
Aí fica aí. Ele tem dia que vai, hoje ele desencarna, aí amanhece com os parâmetros melhor. Hoje ele vai, aí é assim, ele está já mais para cá. E acredito que ela já sonhou com ele. Eu digo, ele nem dizia, como se assim, não cortou o laço ainda, mas ele já apareceu para ela em sonho e disse: Mãe, eu estou bom, mãe, eu já fiquei bom. Ele já está consolando ela, porque ninguém consola. E ela não vai, não vai, não vai, não vai. E aí, tá aí nessa briga, né? Então, assim, é muito difícil a vida. Aí eu disse para ela, tem hora que eu digo que ela se conforma, ela não se conforma, ela não quer saber de nada, e ela disse que não entrega o filho dela de jeito nenhum, que ele vai voltar para casa. Uma força tão grande que só a espiritualidade para dar essa força a ela, né? Aí, assim, minha gente, é difícil para todo mundo, mas a gente consegue, porque Deus, ele acende essa luz dentro da gente, né? A gente é que apaga. Então, vamos enfrentar os desafios. E se tiver de vir problema, é que vem, que nós estamos aqui para resolver mesmo, com fé em Deus. É, assim, e eu acho que a minha filha mais velha, ela se preocupa de tal maneira, que assim, ela fala comigo às vezes só assim, só pergunta. E aí, amor, como é que tá? Eu digo, tô bem. Só em eu dizer, tô bem, escrito. Ela diz, não senti firmeza, não. Eu disse, mas eu tô. Eu sempre digo a ela que eu estou bem. Só que quando ela liga, ela percebe que eu não estou bem, né? E assim, poucas vezes, eu fui à casa dela, ela é casada há 9 anos, fui 2 vezes. Mas eu vi assim, o tanto que ela quer me dar atenção, ela fica assim no meu pé, que chega a sufocar, tá entendendo? Como se fosse assim, para me dar toda a atenção, para ficar comigo ali o tempo todo, sabe? Assim, que chega a sufocar. E eu dizendo, não, filha, eu tô bem, vai se aquietar, vai fazer suas coisas. A senhora quer isso, a senhora quer aquilo, quer... E eu não sou de andar na casa dos meus filhos. Não sou. Na verdade, na casa de ninguém, né? Aí dos meus filhos também eu ando pouco. Por conta de Poliana, que ela. Poliana é preocupada demais. Sabe que eu tô com problema? Procura especialista, paga a consulta, eu vou fazer. Quando a doutora do posto não consegue resolver, precisa de um especialista, ela paga. Paga os exames, sabe? Porque, como ela diz, ela quer me ver bem, quer me ver boa. E ela diz, a senhora, e outra coisa, é a parte, vamos dizer, que meu filho vê como loucura, ela já compreende, ela sabe que não é loucura, tá entendendo? Ela sabe que eu não sou doida. Ela tem certeza que eu não sou doida. Ela diz, a senhora só é anormal, mas doida a senhora não é. Já o meu filho, às vezes, quando eu estou meio fora da casinha, ele pergunta, já tomou seus remédios? Já tomou? Porque ele disse que os remédios me deixam mais em mim, sabe? E é porque eu não sou agressiva, sabe? Mas ele percebe quando eu estou meio, vamos dizer, agoniada do juízo. Eu tento disfarçar. Ele olha para mim, a senhora não está bem, né? Já tomou o remédio? Poxa, meu filho, mas eu estou bem. Ele, não, mãe, quando o semblante da senhora muda. E aí, Poliana sabe quando meu semblante muda o que é. Aí ela diz, vai fazer um evangelho, vai fazer uma prece. Ela pega no meu pé sobre os estudos, porque esses estudos me fazem muito, muito, muito bem. Tanto os esse do meio-dia como os da noite. Ela fica, participa do estudo, ela não pode participar, mas ela pega no meu pé, já que está lhe fazendo bem, não deixe de fazer, não. Ou senão ela me lembra, ei, se lembrar aí, viu, a hora do estudo. Eu fico de 10, 15 dias sem pegar no WhatsApp, sem entrar no WhatsApp. Aí ela manda mensagem, eu não vejo. Aí ela já sabe, ela liga. Quando liga que eu atendo, ela, ó, o estudo, viu? Vai já começar. Se eu sei, eu botei um alarme para eu não esquecer. Aí em todos, aí a minha outra filha botou o alarme, eu não sei botar, para eu não esquecer, mas ela pega no meu pé, ela sabe, a senhora precisa desses estudos. É porque a senhora precisa, mãe.
Aí eu sei, minha filha, eu assisto. Quando eu não assisto ou estudo, ou tem gente aqui, ou eu estou numa consulta, a não ser isso, eu não perco. O câmbio, alguém não sabe. Nós estamos ouvindo o mundo. Deixa ele falar, não, Paulo. Interessante aí, né, toda a fala aí de Expedita, ela faz esse trocadilho, quando ela diz que trocou cruz por luz, né? É muito interessante, porque geralmente a gente se refere a esses nossos companheiros de caminhada, e principalmente aqueles que causam mais dores, como dizia minha mãe, de cabeça, a gente sempre costuma chamar de cruz, né? É a cruz que eu tenho, é a cruz. E essa definição de expedito foi muito bem colocada e bem apropriada, porque, na verdade, são esses companheiros de jornada que nos causam muito mais dores de cabeça, que nos dá muito mais trabalho, que são verdadeiras luzes em nossas vidas. E quando a Esperita falava ainda em relação a essas dificuldades dela, a gente vê como é tão simples as propostas de Jesus, mas a gente tem essa coisa da vaidade e de querer ser sempre grande, achar que, quando Jesus diz, deixai que brilhe a vossa luz, né? A gente sempre tem que partir dessa ideia de que nenhum de nós estamos aqui em missões grandiosas. No entanto, nós temos nossas missões. Mas não é essa missão grandiosa. Porque muitas vezes, quando a gente tenta saltar, dar passo maior do que a natureza, a gente se perde e a gente vê isso todo instante de nossas vidas. A gente vê muitas pessoas, companheiros de caminhada, e isso a nível, sabe, mundial, de pessoas que deram um passo maior do que a perna e se perdem, né, nessa tentativa de brilhar essa luz. Então, muitas vezes nessa luz, que quando Jesus diz, deixai que brilhe a vossa luz, está exatamente nesse refúgio domiciliar na família, quando a gente se torna pai, mãe, que mesmo diante das dificuldades, não só materiais, mas nessas dificuldades emocionais, muito provavelmente esses que Expedita relata sempre na sua fala, mas que por um momento aqueles filhos eram, em algum momento de nossa caminhada, nossos fardos, em que a gente teve que se desdobrar de todas as formas para manter esses companheiros que a espiritualidade nos enviou num caminho correto, num caminho reto, alimentar. Então, por algum momento, esses filhos foram fardos, né? Esses familiares. Mas que, conscientes ou inconscientes, a gente deixou que brilhasse essa luz da mãe, do pai, e a gente carregou esse fardo. Na grande maioria, a gente fez o que pôde, deu o melhor de nós, e esses filhos hoje brilham. Evidentemente, levam eles algumas questões nossas, alguns valores nossos, né? Mas brilham. Diante da força da própria luz de cada um, eles brilham. Então, em algum momento, esses companheiros de caminhada também foram fardos em nossas existências. E, de alguma forma, bom ou ruim, a gente soube conduzir esses fardos. A gente vê hoje, quando a Expedita colocava essa dificuldade, e que eu acho que não é só dela, e que quando Graça coloca, e muito bem, a gente tem que fazer por onde superar sempre, mas veja, a gente vê hoje pessoas de pouca idade, 18, 20 anos,
carregando esse fardo tanto quanto Expedita, que não consegue sair de determinada dificuldade. Jovens, mas é por isso, é celular. Não, porque existem circunstâncias em que nossas almas hoje caminham com essas dificuldades e limitações que muitas vezes não é só a falta de vontade, não é só um comodismo. Existem coisas que dificultam realmente, porque são bagagens que essas almas trouxeram e que hoje se limitam, são limitados na força de vontade. Ninguém entra num processo depressivo de ansiedade porque quer ou porque sonha alto. Existem circunstâncias que muitas vezes nos arrastam, que são os fardos, né, que a gente não conhece na sua profundidade, e que a gente se amarra, se coloca nessa dificuldade, né? Aí você tem essa dificuldade. Por isso que a gente sempre pisa assim no freio, procura entender. Lógico que a força de vontade, né, ajuda muito. E, sobretudo, esses companheiros. Por isso que a mensagem de hoje ele nos traz esse esclarecimento. Esses companheiros de jornada, nós precisamos confiar nesses companheiros, né? Se não são todos, como diz aqui a mensagem, sujeitos a verdadeiramente caminharmos conosco até o final, mas que a gente possa confiar e selecionar esses companheiros e entender que fazem parte de nossa vida, de nossa caminhada, né? Mas muito bacana, Expedita, quando você colocou trocarmos, isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente troca esse termo cruz para o luz, eu acho que nos ajuda muito mais a compreender a nossa caminhada, a nossa jornada e aceitar esses companheiros que fazem parte da nossa vida, né? Principalmente aqueles mais diretos, que são as nossas famílias, e nunca ver daqui para frente, eu acredito, pelo menos eu, não ver esses companheiros como cruz, mas como luz. Luz que me ilumina. E esse é tão verdadeiro, porque muitas vezes quando a gente, e agora eu vou fazer isso, quando a gente olha essas pessoas que até então a gente tinha como cruz na vida, mas como vê, como esses faróis, como essa luz, a gente vai identificar deficiências e naturalmente a gente vai tentar evitar trazer para nós, cometer esses mesmos erros, esses mesmos equívocos dessas pessoas, né, desses nossos irmãos, esses companheiros. Então, muito bem apropriada a fala aí de Expedita quando nos sugere trocar essa cruz por luz, que verdadeiramente esses companheiros são luzes em nossas vidas. E a gente tem que ver também, né? Então, para encerrar, eu espero, espero, né? Mas aí quem sabe a espiritualidade de Deus, que eu venha na mesma família. Eu quero vir com os mesmos filhos, mesmos irmãos, com a mesma família eu quero vir, entendeu? Porque eu amo demais eles para não querer eles na minha família de novo. Quero sim. Mesmo que haja assim, a troca, mas eu quero vir com meus filhos e meus irmãos. Quero sim. Mas aí não depende do meu querer, né? A gente tem que ver também que, é como diz o Emmanuel, né? Tem uma frase dele que diz assim, todo mundo é o amor de alguém. Né? Então, mesmo que a gente se sinta decepcionado com alguns familiares ou algumas pessoas nessa encarnação, mas nós somos o amor de alguém desencarnado. A gente não deixa uma família lá. Então, quando a gente faz uma coisa de bom para um encarnado, aqui, seja quem for, mesmo seja uma pessoa que a gente não conhece, de repente chega uma pessoa na sua porta e lhe pede uma coisa, ou no sinal, no trânsito, em algum lugar, essa pessoa é o amor de alguém. Então, quando você oferta alguma coisa, quando você ajuda de qualquer situação que a pessoa estiver precisando, por mais que a pessoa
não lhe conheça, não aconteceu nada, mas alguém que você não sabe quem é, que está no plano espiritual, lhe agradece. Não que a gente precise de agradecimento, mas alguém disse, olha, você fez alguma coisa de bom por essa pessoa, que é meu filho, ou foi meu filho na encarnação passada, é um amigo, é uma pessoa, é o amor de alguém. Se não é nessa encarnação, é em algum lugar. Então, aí por isso que muitas vezes a gente está numa situação difícil, mesmo que a gente não se lembre do bem que a gente fez, e alguém que a gente não vê nos ajudou. Os espíritos não dizem que estão ajudando. Eles ajudam numa situação, eles mandam um pensamento. Aí eu sei lá se não foi alguma coisa que eu fiz a alguém e foi retribuído, assim, tipo, sem eu esperar. Mas alguém disse, não, você cuidou dessa pessoa, você ajudou essa pessoa, que é meu parente caro, né? É o meu amigo, é uma pessoa rara, uma pessoa família, uma pessoa que eu amo. E aí eu vou lhe ajudar. Então, assim, nós estamos, como disse Godfrey, estamos inseridos na mesma situação, no mesmo mundo de provas e expiações, interagindo, encarnados e desencarnados. Então, nós temos que pensar assim, se mesmo que o mundo inteiro me deteste, mas tem alguém em algum lugar que é por mim, que está por mim e que me ajuda. E quando a gente ajuda essa pessoa, de certa forma, vem e faz alguma coisa para a gente. Por isso que são todos irmãos, como diz o próprio Jesus, inseridos no mesmo campo. Então, assim, daí a gente também ajudar e não prejudicar alguém, porque se eu prejudico, eu estou prejudicando o amor de alguém, né? É bem interessante essa frase. Falando assim em ajuda, eu me lembro, vou ver se eu resumo, que assim, eu tive minha filha, exatamente no dia que eu estava completando 17 anos, eu tive minha primeira filha, né? E assim, eu era totalmente ignorante. Eu não tinha contato com o mundo, eu não tinha contato com ninguém, sabe? Então eu não sabia de nada, quase nada. Na minha casa não tinha TV, nem rádio, nem relógio. Eu tinha uma consulta no Sandu. Aí eu digo, eu tenho que ir cedo. Ela tinha 4 meses. E aí minha casa era uma casa, era um casebre feito de madeira. Todinho de madeira. Até o teto era de madeira. E aí tinha chovido. E aí, quando eu saí, olhei as nuvens, eu vi as nuvens tudo claras, né? Eu digo, não, já tá. Era dia 20. Eu digo, não, já tá claro. E essa hora não faz medo de eu ir, porque tá todo mundo indo para a missa do dia 20. Quando eu fui saindo, tinha um cercadozinho. Quando eu fui saindo, aí vinha um casal. Aí a mulher perguntou, tu vai para onde? Eu disse, eu vou para o Sandu. Ela, mulher, pois deu mesmo certo, eu vou para o Sandu também. Aí eu disse, eita, dá certo, só assim nós faz companhia a outra. E a gente foi, né? Aí tem um pedaço muito mais perigoso. Aí ela foi e disse assim, fulano, tu pode voltar, que eu vou com ela. E o homem voltou. O homem não disse uma palavra, o homem voltou. E aí ela foi comigo, conversando o tempo todo, e sem ninguém passar na rua. E eu achando aquilo estranho. Quando eu cheguei no Sandu, não tinha ninguém, só tinha o guarda. E eu falei com o guarda. Eu disse, guarda, eu vim pro doutor tal. Aí ele disse, você vem de onde? Eu disse, eu venho do Tiradentes. Ele disse, de pé, claro, né? Aí ele disse, senhora, a senhora veio do Tiradentes essa hora, eu não faço mais isso, não. Era 3h30 da manhã, acredita? Era 3h30 da manhã, como é que a senhora vem sozinha? Pois diz que isso, ele disse, ele ficou mesmo assustado. E aí, eu conversando com ele, a mulher desapareceu. Olhei, eu saí procurando a mulher, não vi mais essa mulher e até hoje. Aí hoje é que eu entendo. Como eu ia sozinha, eu sei que a espiritualidade mandou aquela mulher, porque se ela fosse se consultar, eu teria visto ela. Não, eu disse, não vi mais uma mulher. Eu não vim sozinha, não vi mais uma mulher. Ele disse, e cadê a mulher? Aí eu olhei para trás, a mulher não estava. Eu disse, não, ela deve ter ido procurar o local onde faz a ficha do médico dela. Aí assim mesmo eu saí procurando, arrudei o santo todinho, não vi a mulher. Terminei a consulta, não vi a mulher e até hoje não vi mais essa mulher. Aí quer dizer, mesmo eu totalmente ignorante,
não fazia bem a ninguém, porque eu não saía de casa, eu não fa... e outra, eu tinha um negócio comigo que eu aprendi no Espiritismo, eu dizia, eu não vou sair de casa, que era para eu não fazer mal a ninguém. E aí depois no Espiritismo diz, você não faz o mal, mas você vai pagar pelo bem que você não fez. Quando o Espiritismo eu vi isso, menino, isso assim foi como uma luva para mim, porque era assim que eu pensava, né? E aí, mesmo sem eu fazer bem a ninguém, mas a espiritualidade me ajudou. É como graças a Deus, você é ajudado e é o tempo todo. É o tempo todo, é que a gente não percebe. Quantos livramentos a gente tem, não percebe. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida. Eu digo por mim, que eu sou uma pessoa quase inútil, mas assim, eu recebo tanta bonança, tanta benesse, e eu sei que não reconheço nem todas, porque eu recebo muita coisa boa, graças a Deus. Sou muito grata a Deus e agradeço. Meu Senhor, nem mereço. Mas estou precisando de uma coisa, quando eu dou fé, alguém chega. Estou precisando de um remédio, quando eu dou fé, alguém chega. Ó, Dita, eu vou te dar tanto para tu inteirar teus remédios, porque eu gasto muito com remédio. E era, às vezes, exatamente o remédio que eu estava precisando. O dinheiro e a quantia do remédio. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito ajudada, não é pouco. E assim, não tem como, eu não tenho nem palavras para agradecer as benesses e as bonanças que eu recebo nessa vida. Você é o amor de alguém, né? E de várias e várias e várias pessoas. Então pensa nisso, né? Se você ficar triste, alguém em algum lugar fica triste, né? Então, por isso que é renove-se como pássaro, né? E alguém vai ficar alegre também. E o pior que tu dizendo isso aí, quando alguém sabe da minha melhora, é uma alegria que vem me visitar, me abraçar por eu estar bem. Entendeu? Assim, eu vejo que aquela alegria é verdadeira. E não é só uma pessoa, vem várias pessoas. Ai, Dito, tu tá bem, eu vim te visitar, não sei o quê. E vendo aquela alegria. Aí, quer dizer, eu tenho como agradecer? Não tenho. Tem que ter um coração grato, um coração cheio de gratidão por tudo e por todos que eu tenho na minha vida. Eu sempre nas minhas preces eu agradeço por tudo e por todos, porque nós temos tudo e todos que temos na nossa vida, porque ainda é necessário para a nossa existência. Menino, hoje eu bati o recorde, não foi? Como, por exemplo, um dia que nem hoje, minha filha, pronto, um dia que nem hoje, se eu tiver que fazer o exame, ela não quer que eu vá. Não, não vá só não, que a senhora vai fazer besteira. Que a senhora, que tipo assim, eu fico um pouco meio inconsciente, e aí ela não deixa eu sair de casa, principalmente sozinha. Se eu for mais alguém, ela, fulano, tu tem que cuidar de mãe. Eu digo, mulher, eu não sou criança, não. Só que eu tenho consciência que se eu sair eu vou fazer besteira, então eu não saio. Só saio no dia que eu tô mais em mim e mais consciente, entende? Não sei se vocês compreendem. Porque assim, esse assunto, eu ficar assim, consciente, ou outros assuntos sobre a espiritualidade, só falando no grupo, porque eu só tenho um grupo espírita. Porque se eu for falar no outro canto, quem é que vai entender? E até um dia, um espírita já de muito tempo, de muito conhecimento, ele olhou para mim e disse assim, Lita, procura procura um psiquiatra. Aí eu disse, meu filho, eu já sou acompanhada por um psiquiatra. E eu achei aquilo assim, meio absurdo dele ter mandado eu procurar um psiquiatra. Até hoje eu não entendi porque ele mandou eu procurar. Eu digo, então ele acha também que eu não bato bem da biela e tenho que procurar um psiquiatra, né? Mas assim, eu achei absurdo por ele ser
espírita, ele saber das minhas condições e tudo, e ele achar que um psiquiatra ia resolver. Quando não vai, tu tem acompanhamento e não resolve. Eu quero saber porque que é do isso não quer falar. Eu não deixei ninguém falar hoje, né? Vocês perceberam? Deus me livre, meu pai eterno. Eu tenho Hoje que é o meu, ficar na minha casinha mesmo. hoje é o meu dia de ouvir. Todo mundo tem um dia de ficar ouvindo, né? Mas eu acho inevitável essa questão de, entre aspas, se tornar fardo para as pessoas, principalmente quando chega a velhice, né? Talvez isso, tem muita gente que diz assim, eu prefiro morrer do que ficar dependente de alguém, do que ficar na dependência de alguém. Eu já ouvi alguém falar que, na verdade, isso é um pouco do nosso orgulho, né? Que não quer deixar, não quer permitir que a gente fique na dependência de ninguém, né? Mas eu acho que é inevitável, né? E é até necessário que a gente passe por essa dependência para que a gente perceba que a gente sempre vai precisar de outra pessoa. Ninguém vive, embora a nossa caminhada seja individual, ninguém vive no mundo sozinho. Em determinado momento, nós vamos sim nos tornar, entre aspas, fardo. E, na verdade, nós não somos fardo. A outra pessoa que talvez possa nos considerar fardo, por ela talvez ainda não ter essa maturidade espiritual para nos aceitar ou aceitar a outra, né, e acaba vendo a outra pessoa como fardo, mas ninguém é fardo de ninguém, né? A outra pessoa é que ainda não tem maturidade, eu falo por nós também, né? Quando alguém surge na nossa vida, como foi falado aí, e que nos dá trabalho, que nos causa preocupação, que a gente precisa dar. Na verdade, o fardo não é ela, o problema não está nela, o problema está em mim, e ainda não aprendi a ter tolerância, caridade, essa coisa toda que a gente está estudando aqui e tentando desenvolver na gente, né? Porque quando a gente realmente desenvolver esse tão sonhado amor, ninguém vai ser fardo na vida da gente, porque a gente vai fazer por amor, a gente vai fazer por caridade, a gente vai fazer porque ama, a gente vai fazer porque quer o bem da pessoa, né? Então não vai ser fardo. As pessoas, entre aspas, só se tornam fardo na vida da gente porque a gente ainda não aprendeu a amar verdadeiramente conforme o Evangelho nos ensina. Penso isso. Eu acho que isso é inevitável. Em algum momento nós vamos sim depender de alguém, né? Dos filhos, vamos depender dos filhos. Eu acho que é isso. Já foi dito tudo aí, mas continue assim, Expedita. Continue Tem falando muito. eu me lembrei agora, só para terminar, de um exemplo, né, que eu vi na internet. Isso aconteceu mesmo, não sei se vocês viram. Uma mãe de 90 e poucos anos, que ela foi para um abrigo, uma casa de acolhimento, porque o filho dela, de 70 e poucos anos, já estava lá. E o que, que ela fez? Ela estava na casa dela. Mas aí ela ficou compadecida, com pena do filho, e ela foi apoiar o filho dela. Olha aí o contraste. Ele, não sei por quê, por qual razão, ele foi para a casa de acolhimento e ela ficou lá para acompanhar ele. Assim, porque ele precisava dela. 90 e poucos anos. Ele precisava dela, então ela foi. Ela foi, ia visitar e tudo. Ela que ia visitar o filho dela. Então, assim, chega um momento que a velhice chega mais, é como eu sempre digo, o espírito, ele não tem idade e ele não tem limitação física. Então, na mente do filho dela, ele tinha mais de 100 anos. Ele já se limitava. E ela, uma pessoa de 90 e poucos anos, super ativa, é que ia dar apoio ao filho dela. Veja aí, né? Que é tudo uma limitação na nossa cabeça. Muito Pois interessante olha, eu vou dizer essa uma questão. coisa. O negócio é amar. Minha mãe deu Alzheimer. Eu cuidei dela, sim. E Deus sabe como eu dava o meu melhor para ela. E assim, eu sempre fiz com amor, porque eu acho que a pessoa que eu mais amei na minha vida, e acho que amei de verdade, que acho que nem meus filhos eu amo de verdade, era minha mãe. Porque eu me decepcionei com meus filhos. Com minha mãe, não sei por quê. Ela não era uma boa mãe, mas eu não me decepcionava com ela. Quando ela ficou senil,
Meu Deus do céu, ninguém queria cuidar. Eu digo, não, ela vai lá para minha casa. E eu cuidei dela, assim, mas foi com tanto amor, com tanto amor. E Deus sabe que era amor verdadeiro e não foi sacrifício para mim, não foi um fardo para mim. Mesmo assim, foi o pai de meus filhos. Ele já tem 78 anos. Interessante que no mês que ele morreu, aí eu percebi que ele não estava bem, ele não estava doente, não estava assim, acamado nem nada, de boa, fazia as coisas, ia para a roça e tudo. Mas sei lá, aí durante aquele mês, eu disse, não, eu nem vou para a sopa, nem vou para estudo, vou cuidar dele. Eu me lembro até um dia que eu disse a Edu, Edu, não estou indo para o estudo, porque eu estou cuidando de bicho. Ele disse, não, Esperita, você está fazendo a caridade que ele precisa. E interessante que durante esse mês, antes de terminar o mês, ele faleceu do coração. Quer dizer, eu fazia tudo, mas durante aquele mês que ele precisou de companhia, é tanto que assim, eu nunca apliquei, nunca peguei numa seringa nem nada. Ele precisava tomar soro, ele não queria ir para a UPA. Pedi para a filha dele comprar, a filha dele comprou. Eu me lembro que eu amarrei um arame na janela, que ele dormia perto da janela, pendurei lá o frasco e eu consegui aplicar o soro nele. Ainda apliquei nele 10 frascos de soro. Ele tomou os frascos de soro, porque eu apliquei, consegui pegar a veia dele, nunca tinha nem feito. Mas eu fiz e consegui. E ele tomou o soro tudinho, até o dia que, que era para ser, né? Porque ele faleceu de causas naturais, então era só até ali que ele queria viver. E já passou do tempo, né? Que eu não estou vendo a hora, não. Mas, e eu fico vendo assim, é fardo, mas aquele só é fardo para quem não ama. E para quem ama verdadeiramente cuida e cuida com amor. E assim, e às vezes eu brincava com ela olhava para mim às vezes e dizia assim, tu é minha mãe? Aí eu dizia, sou, agora eu sou sua mãe. E tinha hora que ela ficava me aperreando, me leve lá para a casa de Didi, e Didi sou eu, né? Aí eu disse, não, ela não está em casa, não. Ela, ô mulher, para não parar em casa, eu digo, ela não para em casa, não. Mas no dia que ela estiver em casa, eu levo a senhora lá. Porque eu não contradizia ela. Para quê? É melhor você concordar, né? Porque você contradizer, eu acho que é pior. E assim, sou muito feliz, minha consciência é muito tranquila por eu ter cuidado de bispo e da minha mãe. E cuidei com muito amor. Banhava eles, mamãe usava fralda, trocava as fraldas dela, aprendia a trocar sozinha e fazia. De noite eu quase não dormia, pastorando ela, quando ela ficou acamada. E para mim não foi peso. Se eu tivesse que fazer, eu fazia de novo. Para os dois eu fazia. E fazia com o mesmo amor, e Deus sabe disso. Não porque eu seja boa, mas porque eu amava eles de verdade. Visto que eu sempre amei ele como um pai e minha mãe como mãe. Então eu cuidava deles com aquele amor de pai e de mãe. Então eu dava o meu melhor, porque eu sempre achei que eles mereciam o meu melhor. Entendeu? Muita gente criticava meus irmãos, entendeu? Não, não fosse eu, não queria não, botava no abrigo. As filhas dele diziam assim, Dita, bota pai no abrigo, eu digo, ele só vai com o abrigo se eu morrer antes dele. Porque enquanto eu for viva com o abrigo, ele não vai. E aí elas, por elas, teria botado, mas eu digo não. E seria minhas enteadas, né? Eu digo não, ele não vai. Quando elas falavam nesse assunto, eu disse, não, nem falo nesse assunto perto de mim, porque ele não vai. Agora, se eu morrer, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Mas enquanto eu for vivo, ele não vai com abrigo. Porque ele era muito chato, sabe? Ninguém suportava ele, não. Mas eu sei lá, e sou muito de boa, fui muito de boa, tanto com ele como com minha mãe. Tranquilo demais, graças a Deus. E eu agradeço, hoje eu agradeço a Deus a oportunidade de ter amado de verdade, para cuidar com amor e não ser um fardo para mim. Ei, gente, desculpa aí, viu? Vou ter que passar agora umas 2 semanas sem falar.
Prece final. Graça. Eu vou lá no Juazeiro pegar isso lá na casa dele. Que ele está só botando ele para fazer pressa. Mas vamos aproveitar. Sabe que ele tá, eu acho que ele está mandando fazer pressa que é para poder a gente mentalizar, né? Esse jovem que está na UTI. O nome dele é Júlio César. 20 anos, está aí ainda lutando, né, pela vida. Vai fazer uma ressonância hoje, eu acho que uma tomografia, para saber se, como é que estão suspeitando que o cérebro está inchado, e vai fazer a tomografia hoje à tarde. Acredito para ver como é que está, né, o cérebro dele, que há vários dias que não funciona, ele não acorda. Então, vamos rezar por ele. Graças, depois tu faça o nome no PV para mim, porque eu tenho um evangelho que eu faço para os doentes, para eu pôr o nome dele lá. Certo, eu mando, Expedito. Boto no Amanhã, grupo, boto no grupo, porque eu boto na pronto, vibração, hoje na UEC, e no meu certo. caderninho de preces também. Pronto, vou botar no grupo, inclusive tem todas as religiões estão rezando por ele, até o pastor foi lá, na UTI, tá todo mundo, né? É um menino, apesar de tudo, muito bom. Então vamos orar por ele nesse momento, entregar na mão da espiritualidade, que a equipe espiritual possa ir lá, dar um passo nele, que ele possa recuperar sua saúde, né? E confortar aquela mãe que está lá chorando no leito dele. Maria de Nazaré possa amparar ela, amparar toda a família, se for para o bem dele, que ele consiga, se ele ainda tiver fluidos necessários para ainda passar alguns tempo, né, nessa encarnação atual, que Deus permita essa recuperação para ele. E se não, que Deus possa o acolher no momento exato, no momento que Deus permitir. Vamos pedir também o amparo, né, as bênçãos para todos os que estão no hospital, naquela UTI, lotada de gente, mas que todos possam receber também o amparo da espiritualidade. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter um fim de semana tranquilo, em paz, que, como foi falado no estudo, a paz interior possa fazer morada no nosso coração e nas nossas ações. Que assim seja. Boa tarde.